Oi pessoal, bem-vindo ao capítulo 8 da história da Irlanda. Capítulo 1, vamos de novo, né? Capítulo 1 falei da pré-história, capítulo 2 dos celtas chegando na Irlanda, se juntando com os nativos, dando o povo irlandês e nascendo o gaélico, que na verdade o gaélico veio da língua celta, né? É o ramo da língua celta. O capítulo 3, os vikings descobrem a Irlanda. No capítulo 4, os vikings caem fora da Irlanda e entra a religião católica, né, a dominação da religião católica na ilha Irlanda. E o capítulo 5 a gente fala da dominação dos normandos. No capítulo 6, o nascimento da igreja anglicana. No capítulo 7 nós falamos da era de Oliver Cromwell, aquele assassino, açougueiro, né, que judiou dos irlandeses. Agora nós vamos para o capítulo 8, que é a dominação normanda, a dominação protestante. De 1700 até 1900, também é um período sangrento que não deve nada ao período de Oliver Cromwell. O capítulo 7, no final do capítulo 7, né, só relembrando, a Irlanda de novo perde a guerra, perde a batalha de Kinsale para os ingleses, né, e os ingleses de vez tomam conta da Irlanda e tratam os irlandeses como escravos. A Irlanda se torna um celeiro, né, que vai prover alimentos para a Inglaterra, e eles que se virem e comem o resto do bagaço. Toda a alimentação ia para a Inglaterra. Em 1745 já acontece o segundo evento de fome. O primeiro evento de fome é aquele que matou 60 mil pessoas, que foi de judiação mesmo, né? O exército inglês impede alimento subir para a ilha, no interior da ilha da Irlanda, e morre 60 mil pessoas de fome. Dessa vez, em 1745, mais ou menos, já a questão climática, né, com a baixa da temperatura média na Irlanda e também no planeta todo, a Irlanda fica sem alimento e morre de 20% a 38% da população. Isso já foi um desastre, mas ainda não é culpa da Inglaterra, pelo menos esse segundo evento de fome não é culpa da Inglaterra, né? E esse período é marcado por centenas de revoltas, né, por dois motivos. O primeiro, a forma como a Inglaterra tratava os irlandeses, né, os escravos, né, isso gerava revolta. E o segundo era o contexto da época, né, que teve a independência dos Estados Unidos e logo depois a Revolução Francesa. Isso encorajava os irlandeses a lutar e tentar buscar a independência. Em 1798 eles conseguem. Na batalha que eles chamam de Castle War, eles ganham, com a ajuda dos franceses, a batalha contra os ingleses e proclamam a República Independente da Irlanda. Ela dura 12 dias. Depois de 12 dias, os filhos da mãe dos ingleses matam todos os insurgentes, né, e foi assim, uma forma assim horrenda, a forma que eles reprimiram essa revolução, matou muita gente. E em 1800 a Inglaterra fecha o Congresso, não é Congresso, não é que fala? Eu vou achar aqui, eu notei. É o Parlamento inglês. O Parlamento inglês é fechado e é criado o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Aí aumenta mais as revoltas ainda. As revoltas não param até a independência final, em 1916. Em 1810 ou 1815, mais ou menos, na verdade 1820, 1823, começa a se destacar um político importante, que é um herói lá para eles, que se chama Daniel O'Connell. Inclusive, a avenida principal lá de Dublin se chama O'Connell. Ele dedicou a vida toda tentando libertar a Irlanda da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, a única catedral que existe na Inglaterra que não tem nome de santo é a Catedral de O'Connell, né? Então realmente é importante, esse cara aí é importante, é saber que ele existe, né? A gente vai ver até uma estátua dele, esse O'Connell. Mas o pior de tudo nessa fase foi de 1845 a 1849, talvez o evento histórico mais importante da história da Irlanda, que foi a época da fome. Mas essa fome, ela foi considerada uma verdadeira
um verdadeiro genocídio. Né? Morreram mais de 1 milhão de crianças, velhinhos e adultos, e quase 2 milhões fugiram, saíram da Irlanda e foram para os Estados Unidos, Inglaterra ou para a Austrália. Que fome que foi essa? Não foi problema de clima dessa vez. A batata surgiu na Irlanda por volta de 1700. E com uma lei, as leis repressoras e escravagistas da Inglaterra, tinha uma lei que chamava, um conjunto de leis que se chamava Corn Laws, as leis do milho, que faziam com que os irlandeses não podiam ser proprietários de terras. Eles tinham que pagar o aluguel para morar na terra dele, né? E tudo que ele plantava tinha que pagar uma taxa e ainda ia para a Inglaterra. Sobravam para eles somente batata. Acontece que em 1845 chegou um carregamento de batatas todo contaminado com fungo. Como naquela época a batata só tinha uma espécie só uma única variação genética, esse fungo espalhou em todas as plantações de batatas da Irlanda, causando essa fome que vai de 45 até 1849, matando mais de 1 milhão de irlandeses. Então é considerado um genocídio, né, provocado pelos ingleses, pelos filhos da puta dos ingleses, porque deixavam para eles, né, o sistema feudal que eles arrumaram com esses corn laws, deixou para eles só batata para comer. Não tinha mais batata, eles morreram de fome. Né, isso aí ficou marcado. E duas consequências desse tratamento que a Inglaterra dava para a Irlanda nesse período foram os seguintes. Primeiro, o gaélico praticamente foi extinto, porque o gaélico já não era muito falado nas cidades, nas grandes cidades, no meio urbano, né? Era só no meio rural. Só que no meio rural morreu quase todo mundo. Então o gaélico foi praticamente extinto depois do evento de fome de 1845. E segundo, que no alvorecer, né, do século XX, os irlandeses ainda entram mais nacionalistas e ainda mais católicos em oposição a essa Inglaterra imperialista protestante. Essa é a história, esse é o nosso capítulo 8, e 3 pontos turísticos para ilustrar esse capítulo 8. Um deles é a estátua de O'Connell, que fica na Avenida O'Connell, né, Daniel O'Connell, tem uma estátua lá. O outro ponto turístico pode ser a Catedral, né, de O'Connell, a gente pode ver, também está lá em Dublin. E o terceiro ponto turístico, eu acho que deve ser o mais legal de ver, né, o mais, pelo menos, emocionante, que é as estátuas, são 7 estátuas representando a fome, né, o evento da fome de 1845, que também fica lá em Dublin. Não sei onde que é não, mas a gente acha lá, porque essas estátuas elas são famosas lá em Dublin. É isso aí. Semana que vem a gente termina a história da Irlanda, vamos falar da época moderna, entender um pouquinho desse mundo terrorista, né, a Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, católico, protestante, tentar falar um pouco sobre isso aí e a gente fecha a história da Irlanda. Um abraço, até mais.